Fala galerinha, bom dia, bom dia, bom dia. Vendo aí que a turma já tá se conectando no nosso programa TV CRCRN. Hoje, sexta-feira, último dia da semana, porém dia de produzir também. Mas já sei que os almoços acalorados com a turma dos escritórios aí nos restaurantes e à noite, quem sabe, final da tarde, aquele happy hour bacana para estar falando de contabilidade, de futebol, de política, né não, gente? Gente, eu quero agradecer aqui, bom dia primeiramente, agradecer aqui a equipe da Fácil Comunicação nos acompanhando, o Alan Oliveira, o Kelvin. Vamos lá, vamos começar mais uma live, hoje vai bombar essa live. Quem está falando com vocês agora pela manhã sou eu, Luzenilson Moreira, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte. Enquanto a galera se conecta aí, a galera está aí já acessando para participar dessa live na sexta-feira, eu quero também agradecer aos empresários contábeis, aqueles que permitem que os seus funcionários, colaboradores, pudessem acessar aí a nossa live. Depois vamos disponibilizar essa live nas nossas mídias sociais. E já está conectado com a gente, a Fernanda também lá, a Fernanda Rocha, de Rocha, minha irmã, já está conectada com a gente aí. Enquanto ela se prepara aí, enquanto você acessa, a gente vai dar alguns recados aí da semana, os acontecimentos agora, ultimamente, né? Depois a Fernanda também vai poder comentar sobre isso. Nós, do Rio Grande do Norte, começamos uma parceria aí com as lojas, né? Muita gente, né? E eu vou dizer aqui, no bom sentido, tinha uma inveja branca daquele selo da OAB, quando você ia num estabelecimento comercial e tinha lá aquele selo advogado, aqui você tem desconto, né? E muita gente ficava com raivinha, com mimimi, né? O pessoal no tela ficava chateado. E aí o que foi que a gente fez? A gente fez também, aderiu a esses benefícios, né? Temos aí várias lojas do Rio Grande do Norte. O pessoal de Açu já está promovendo isso. O pessoal de Mossoró também. E aqui na capital nós aí franqueamos, né? Franqueamos não, desculpa. Nós tivemos aí um diálogo com algumas lojas para que eles pudessem, através dos seus contadores, promover um benefício de desconto para aqueles que são responsáveis por contabilizar o patrimônio, a prosperidade, a riqueza desse país. Então, vai lá no Instagram que tu vai ver que vai ter aí algumas lojas com o selo contador, aqui você tem desconto. Outra informação importante também, bombástica, é que nesse último mês agora, algumas instituições financeiras começaram a oferecer serviço de contabilidade e o Conselho Federal e os conselhos regionais também publicaram uma nota com relação a isso, né? Que o serviço de contabilidade ele é um ofício exclusivo aí do contador, assegurado pela Lei 9295 de 1946, e que no ano passado essa lei, através do presidente Zumbi e alguns participantes dos regionais, presidentes, nós minutamos essa lei para modernizar. É tempo de conexão, é tempo de modernização, é tempo de estar todo mundo aí ligadinho nas mudanças da globalização. Algum recado, produção, alguma coisa nova? Tá bem aí? Tá todo mundo está nos ouvindo aí? Alguém já pode mandar o recado se está nos ouvindo aí? Eu vejo que todo mundo quer falar com a Fernanda, né? Popstar da contabilidade. Aqui já a galera se manifestando, mas é isso. Vai entrando aí. Fale bem ou fale de mal, mas fale da gente. Sabe por quê? Porque a gente movimenta. E o que movimenta não é apenas o que a gente pensa, mas o que a gente fala. Eu queria apresentar a Fernanda, que vai ser a entrevistada de hoje. A Fernanda Rocha é a fundadora da Nuconte e do movimento Contabilidade Sem Chatice. Eu acho que é assim o símbolo, né? Meio que, pau, contabilidade sem chatice. É o contrário, galera. Tem uma explicação para isso. Daqui a pouco eu explico a mãozinha do CSC. Eu estava fazendo sem saber o significado. Rock and roll também. E aí, a Fernanda, ela é fundadora da Nuconte e do movimento Contabilidade Sem Chatice. Vai falar um pouco para a gente, não, ela vai falar muito para a gente sobre essa situação de fazer a contabilidade consultiva. A gente fala muito que a contabilidade mudou, muita gente, vai acabar, não vai. Cara, não é que vai acabar, mas a forma de comunicar contabilidade, a forma de escrever, a forma de fazer e a forma de vender, no qual essa parte eu gosto, porque eu sou vendedor, eu sou contador, mas no fundo eu sou um vendedor.
E para vender papel, vender contabilidade, vender balanço, tem que saber vender. E aí é um agregado na contabilidade, e a Fernanda sabe fazer isso muito bem. Eu tive assistindo a palestra da Fernanda no 14º Enecom, em Teresina, Piauí. Achei muito massa, auditório lotado. Então, você que está acessando aí, ainda dá tempo de falar para aquele seu amigo que se formou com você, aquele colega que passou no exame de suficiência com você, que a Fernanda vai estar falando para a gente sobre contabilidade consultiva e como você vai fazer e vai trilhar o seu próprio caminho, sendo apenas um indivíduo, né? Não copiando ninguém. E eu posso já iniciar aqui a entrevista. Falamos aí do desconto, falamos também da questão dos bancos fazendo contabilidade. Acessa lá no nosso Instagram, para a gente não perder tempo aqui, que a gente tem um tempo específico da live. Mas sem delongas, minha galera, meus contadores do Rio Grande do Norte, hoje é assim, hoje é a linguagem moderna. Hoje, na verdade, é a linguagem verdadeira do dia a dia, e que muitas vezes a gente para e faz. Só fala linguagens intelectuais, né? Mas hoje não. Hoje vai ser uma entrevista, uma live sem chatice, né, Fernanda? E eu queria É isso mesmo. apresentar para aqueles navegantes que a conhecem e aqueles que não conhecem, que já estão acessando aí e já saberem quem é a Fernanda. Vai lá, Fernanda, se apresenta para essa galera e depois a gente começa essa enquete. Bom dia. Bom dia, show. Primeiro, muito obrigada aí pelo convite para poder participar dessa live aqui com vocês. Acho muito legal essa iniciativa, né, do CRC fazer essas lives aqui toda sexta-feira. Achei uma ideia muito bacana mesmo. Eu acho que essa forma muito fluida de comunicação, muito dinâmica, né, onde a gente consegue ter uma proximidade maior com os contadores, sobretudo aqueles que estão enfrentando e matando um leão a cada dia, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Bem demais. Eu estou aqui na audição, bem demais. Vocês estão também aí? Tudo ok? Tudo ok. Pode ir. A Rocha, Fernanda Rocha. Então, a Rocha, então. Beleza. Bom, gente, então, eu sou Fernanda Rocha, eu sou fundadora do Nuconte, né, que é uma startup que tem o objetivo aí de transformar a vida dos contadores, sobretudo em transformar contadores em cientistas da riqueza, que é o verdadeiro papel do contador. Então, a nossa proposta é justamente fazer esse resgate às origens do contador, para que ele deixe de ser o mal necessário das empresas, né, que cuida somente das burocracias, dos impostos, e passe a ser, de fato, o papel que ele representa na sociedade, que é cuidar da saúde das empresas e levar prosperidade para o país, que é o que a gente precisa muito nesse momento, né? E eu também sou fundadora do Movimento Contabilidade Sem Chatice, que é a mãozinha, né? E aí, só explicando a questão da mãozinha, isso aqui significa I love you. Só que antes de significar I love you, na verdade, antes, a mãozinha mesmo, ela era assim, ela era rock and roll, porque eu sou rock and roll, eu sou fã de Metallica, sou fã dos rock and roll aí, doidão. Só que aí muita gente acaba associando isso aqui com o símbolo do capeta. Então eu acabei precisando mudar, né? Deixar uma coisa mais light, mais leve, para ficar, né? Assim, uma coisa, enfim, mais fácil de ser repassada a mensagem aí pro pessoal. Ó, mas no fundo, olha, isso aqui significa rock and roll, ó, pauleira. Isso aí. Bom, e o objetivo do Contabilidade Sem Chatice é justamente trabalhar com o protagonismo do contador, esse reposicionamento estratégico do contador, porque para poder fazer a danada da contabilidade consultiva não é nada fácil, até porque, né, as obrigações acessórias realmente ainda ocupam muito tempo do contador, por mais que existam tecnologias, por mais que existam várias maneiras da gente estar, né, automatizando, da gente estar aumentando a produtividade do contador em termos dessas entregas, dessas automações das obrigações acessórias, ainda assim é um trabalho que ocupa muito o trabalho, né, o tempo do contador. Então, por mais que, apesar de existir toda essa burocracia, ainda é possível a gente resgatar esse nosso verdadeiro papel, conseguir aumentar o valor dos nossos honorários contábeis tão prostituídos aí no mercado, né? Hoje você acabou de falar aí sobre aquela questão aí dos bancos em conluio aí, sei lá, com outras contabilidades. Então, enfim, para a gente poder sair desse panorama, para a gente poder parar de competir por preço, a gente realmente precisa assumir as nossas responsabilidades. Então, a gente defende muito o protagonismo do contador nesse sentido, de dizer, olha, cabe a mim esse papel de mudar essa realidade.
e também esse reposicionamento, né, de deixar de ser o contador darfeiro para ser um contador consultivo, né, aquele... Meu telefone tocou aqui, mas já desliguei. Mas que deixe realmente de ser um contador darfeiro para ser um contador consultivo que faz a verdadeira contabilidade e ajuda as empresas a serem mais saudáveis. Fernanda, a presença dos nossos conselheiros que estão assistindo, eu vi aqui o Tutorinho, vi a Essia, Viana, o nosso diretor do Conselho de Contabilidade, funcionários também nos assistindo. E muito bom dia para vocês que acessaram agora também. Eu estou falando com a Fernanda da Nuconte, do Movimento Contabilidade Sem Chatice. Tipo assim, I love you, que agora eu sei, eu amo contabilidade, né? Ela já explicou. Isso aí. Reforçar, na verdade, para a gente, para aqueles que estão lá nos assistindo, o que é para você a contabilidade consultiva? Qual é o âmago dessa contabilidade consultiva? O que é que você vende como contabilidade consultiva? Certo. Primeiro, assim, eu quero dizer que esse tema, né, esse termo contabilidade consultiva, felizmente, popularizou no mercado, né, de um jeito que eu nem imaginava que ia acontecer. Na verdade, isso em 2017, a gente estava tentando achar um termo que representasse essa contabilidade como ciência da riqueza, que é diferente da contabilidade para fins fiscais, que é feita pela maioria absoluta dos escritórios de contabilidade. Então, a gente buscando assim, manter a essência da contabilidade, mas diferenciar a contabilidade que foi, como se diz, ela foi sequestrada pela burocracia, a gente conseguiu achar um termo nesse sentido, né? Contabilidade consultiva. Que se você for pensar, até uma redundância, porque a contabilidade por si só, né, na sua essência, ela é de fato consultiva, mas ela existe para realmente diferenciar a contabilidade para fins fiscais, que é feita somente para cumprir com as obrigações acessórias. Então, a contabilidade consultiva nada mais é do que a contabilidade na sua essência, em termos de ciência mesmo, né? A contabilidade é uma ciência, ela tem um método científico, e esse método científico, ele é incrível, porque ele mostra o passo a passo de como que o contador precisa agir para realmente fazer a contabilidade ser utilizada como ferramenta de tomada de decisão. Na faculdade, a gente aprende muito isso, né? Que a contabilidade é a ciência do patrimônio, que cuida das empresas e etc. Só que a grande questão é que a gente trabalha isso na faculdade em grandes empresas, em multinacionais, em empresas de capital aberto. Então, a gente acaba analisando balanços de empresas grandes, né? Vale, Petrobras e etc. E a questão é que a gente consegue fazer isso com as pequenas empresas também. Aliás, inclusive, né, as pequenas empresas no Brasil, elas representam 99% das empresas ativas no país. Então, assim é um percentual muito grande para a gente simplesmente negligenciar essa contabilidade para as pequenas empresas. É óbvio que existe diferença, né? Numa empresa grande, essa contabilidade gerencial, a gente coloca ela dentro de um departamento de controladoria, onde existem controles muito bem rigorosos, muito bem eficientes, onde existe, né, assim, às vezes, dezenas ou até centenas de pessoas trabalhando dentro desses controles para que a contabilidade represente a realidade dos fatos. Nas empresas pequenas, nas pequenas e micro e talvez médias empresas, isso não acontece, né? A grande realidade é que a contabilidade está muito distante de representar a realidade dessas pequenas empresas. Então, essa é justamente, assim, que eu entendo ser um oceano azul, onde o contador vai poder agir para poder se reposicionar nesse sentido e atuar, mesmo que, né, a informação contábil não represente a realidade dos fatos, é uma oportunidade do contador agir educando o empresário nessa questão. Inclusive, assim, mesmo que você, vamos supor, né, que você leve para o seu empresário informações contábeis que não representam a realidade, ainda assim você está levando para ele, muitas vezes, uma informação que ele nunca teve acesso antes na vida.
e ainda assim é possível, né? O número absoluto daquela informação pode não estar correto, mas você consegue ver tendências, né? Tendência de uma queda de receita, tendência de um aumento de um peso no custo, no peso da despesa, uma tendência no aumento do ponto de equilíbrio da empresa, e tudo isso podem ser decisões que são fundamentais para que esse pequeno empresário tome decisões melhores na empresa, para que não faça parte da derradeira estatística aí do Sebrae, que diz que dessas 99% de empresas ativas no Brasil serem pequenas, mas 52,5% dessas empresas morrem antes de completar 5 anos de vida. Então, eu defendo, né, o Nuconte defende, o Movimento Contabilidade Sem Chatice defende, que é papel do contador cuidar da saúde dessas pequenas empresas, já que somos nós, né, que cuidamos aí dos números delas, são, né, basicamente a economia do nosso país passa na nossa mão, e a gente não pode negligenciar isso, a gente não pode estar ali produzindo essa informação apenas para entregar para o fisco. Essa informação, ela é de muita utilidade, de muito uso para aquele pequeno empresário que muitas vezes está sozinho, muitas vezes está ali distante, né, dessa questão mais gerencial, porque está ali cuidando do seu negócio, mas às vezes não vê que a sua empresa pode estar caminhando para uma situação, por exemplo, de insolvência financeira. Legal, legal. Eu vi aqui também que quem está na nossa audiência aí é o professor top, Fernando Sampaio, meu amigo. Ah, Fernando! Beijo para você, Fernando. Falou aí. E a presença dele aí, viu, Fernando? Obrigado pela audiência. Ô, Fernanda, me fala uma coisa. A contabilidade consultiva e o empreendedorismo, ele tem tudo a ver? É separado? Faz parte? Como é que você vê dessa contabilidade consultiva e esse entrelaçamento com o empreendedorismo? Eu gosto de dizer que a contabilidade consultiva tem 6 pilares. O primeiro pilar é o que eu disse aqui agora, né, que é esse método científico, né, que é analisar os dados da empresa, entender esse contexto, dar um diagnóstico sobre a saúde dessa empresa e depois oferecer um tratamento, né? Depois que você diz que a empresa está sofrendo por um problema financeiro, contábil, patrimonial, que seja, você oferecer ali os seus serviços de consultoria. Esse é o primeiro pilar, o método científico contábil. O segundo pilar, que eu acho que tem muito a ver com essa questão do empreendedorismo, é o protagonismo do contador. Eu gosto muito de falar assim, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, a partir do momento que o contador toma para si essa responsabilidade de cuidar da saúde da empresa e, consequentemente, aumentar o nível de riqueza do país, essa postura de protagonismo, ela é muito importante nesse sentido, porque assim, eu vejo muitos empreendedores contábeis, desde aqueles que estão no início do seu negócio, até aqueles que já estão muito mais experientes aí no mercado, estão aí com 30, 40 anos de experiência no escritório contábil, muitas vezes eles, assim, têm dificuldade de conquistar novos clientes, reclamam muito pela prostituição dos preços dos honorários no mercado, mas terceirizam a culpa, sabe? Fala assim, não, a culpa é do cliente, a culpa é do CRC, né? Quantas vezes você já recebeu essa culpa, né? Então, assim, quantas vezes, né? A culpa é do CRC que não fiscaliza. Aí a culpa é do governo, a culpa é dos meus funcionários, a culpa é de todo mundo. Mas quando você diz que a responsabilidade é sua, né? Cabe você, cabe você interiorizar, né? Essa responsabilidade e, a partir daí, montar um plano, montar uma ação, ter essa consciência, essa estrutura de que você precisa ter uma proposta de valor clara na hora de vender o serviço de contabilidade. Você falou aí sobre, né, sobre a questão de você ser um vendedor, né? Então, acho que o empreendedorismo contábil, ele está respaldado aí em 3 grandes pilares. É justamente ter uma proposta clara de valor para ser vendida, né, que seria o contador vendedor, né? A gente também defende muito a questão dos processos internos do escritório serem enxutos e do contador exercer um papel de liderança diante da sua equipe. Então, essa é a função do contador gestor, né? Ser gestor de si mesmo, gestor da sua equipe e tomar conta do seu escritório. Afinal de contas, não tem como você salvar a vida de uma empresa se seu escritório for uma zona. Então, tem que cuidar aí da parte interna do escritório. É o contador gestor.
E o terceiro pilar que eu entendo ser esse protagonismo, né, e esse empreendedorismo do contador, é esse papel do contador como consultor, né, onde a gente vai realmente conseguir montar uma estratégia de se relacionar melhor com os clientes e realmente se posicionar como aquele conselheiro de negócios que vai ser reconhecido, valorizado pelos empresários e que as decisões sejam tomadas em conjunto, valorizando a opinião do contador. Então, empreendedorismo contábil, para mim, é protagonismo em primeiro lugar, é saber vender, é saber gerenciar bem o seu escritório e também se posicionar como um contador que está ao lado do empresário, ajudando ele na tomada de decisão. Massa, massa. Vamos lá para a terceira. Aí eu falei dos 6 pilares, né? Só para poder terminar os 6 pilares. Eu falei o método científico, o segundo é o protagonismo, o terceiro é o reposicionamento estratégico do contador, que eu já falei aqui no começo, né? O quarto é treinamento e prática, né? Não tem como você fazer contabilidade consultiva se você não sabe o que é o índice de liquidez. Se você não lembra mais o que é capital de giro, então tem que estudar e tem que treinar, né? Às vezes fazer um cliente de graça primeiro, só para você ter um case, só para você relembrar, né, esses índices aí no escritório, essas interpretações, para você conseguir entender como que é a dinâmica de uma empresa. Então, esse é o quarto. O quinto é o relacionamento com o cliente, e isso é muito fundamental. Não adianta você querer ser um contador consultor se você não vai visitar o seu cliente. E o sexto pilar é uma tecnologia acessível. Afinal de contas, se você vai visitar o seu cliente, você precisa de ter tempo para isso. Então, a tecnologia, ela vem justamente facilitar esse trabalho. Então, esses são os 6 pilares. Bom, deixa eu ver se eu consigo mandar aqui uma que está nos acompanhando aqui. Poxa, tô vendo muita gente aqui. Mariana Martins, Diogo Alves, Janaína, Elida Cipier, WS, não, acho que não é o L Safadão, não. WS Consultoria, Contador Hudson, Janaína Galvão de novo. Aqui, o Kelvin, acompanhando a Jaqueline. Tem uma galerona do CSC aí, ó. Olha. Grande abraço para todo mundo do interior também, que está nos assistindo. O Gilberto Mendes também está assistindo a gente. Gil, beijo para você, tamo junto. Pai, Thaís Mota, Gerli Santos, Jane, Souza, Marizé, Edson, Iris, um grande abraço para Iris que faz DP e RH. Fernando Sampaio, já falei, Patrícia Cunha. Eu vi aqui meu amigo também, Zé Nilton, aí nos assistindo. Zé Nilton Pinheiro, tá aí, ó, ativo. Patrícia. Gente, um grande abraço para vocês, um grande beijo aí. Tá nos acompanhando sempre aí. Divulguem depois no YouTube aí essas informações. Vou para a terceira pergunta. Importante para esses aí que também tem escritório. Que é o seguinte: como as empresas de contabilidade, aliada a empresas de tecnologia, podem contribuir para a evolução dos negócios de micro e pequenas empresas? Como as empresas de contabilidade, aliada com as empresas de tecnologia, certo? Elas podem contribuir para a evolução dos negócios da micro e pequenas empresas, ou seja, dos clientes nossos, da micro e pequena empresa. E, gente, se liga nessa dica aí, que é importante. A Fernanda, ela fez um plano de negócio para o escritório dela, deu muito certo, e ela não tem problema compartilhar. Então, se liga na dica. É isso aí, inclusive faz parte aí desse sexto pilar da contabilidade consultiva, que é a tecnologia acessível, né? Não só a favor dos contadores, mas como também a favor dos empresários. Então, essa aliança, ela obviamente é muito positiva, né? A gente vê empresas aí, por exemplo, que oferecem sistemas de gestão financeira para o cliente, onde você tem o seu acesso lá também de contador. Então, esse cliente compartilha com você em tempo real essas informações financeiras. E hoje é possível você fazer muita coisa em tempo real. Não existe mais aquela, né, sabe? Porque na minha época, né? Então, assim, eu não sou tão velha assim, não. Mas eu já sou, né? Batizada, digamos assim. Então, olha só, quando eu trabalhava no escritório de contabilidade como gerente, como auxiliar, já fui auxiliar contábil também, não tinha essas integrações, né?
entre contabilidade e a empresa. Então, a gente tinha que pegar toda aquela documentação financeira que vinha para a gente via malote, via motoboy, e lançar que trem um a um, e era difícil pra caramba, porque era, às vezes, muita coisa para lançar. Os empresários não mandavam esse trem certo, né? Mas não acontece mais não, né? Enfim, é lógico que acontece. Mas cabe a nós também fazer esse papel de educação e ajudar esse empresário a enxergar esse mundo tecnológico também. É claro que tem aquele perfil de empresário que é super resistente à tecnologia. Então, não adianta você tentar chuchar para ele um software de gestão financeira ou um software onde ele compartilha com você documentos em tempo real, onde ele compartilha com você coisas em tempo real. Então, assim, você tenta chuchar isso no empresário e ele não aceita, não acata de jeito nenhum. É porque existem perfis de adesão à tecnologia, né? Tem aqueles que são mais retardatários, digamos assim, e esses são mais difíceis mesmo. Mas existe uma gama muito grande de empresários que, pelo contrário, existem uma gama de empresários que quanto mais tecnologia você oferecer, mais os seus serviços serão valorizados, mais você vai ser reconhecido por estar oferecendo para ele uma solução que facilita o dia a dia. Então, o ideal é justamente fazer essa conexão, né? Facilitando a vida do empresário, oferecendo esse produto da contabilidade de uma forma mais automatizada, mais tecnológica, com o uso da inteligência artificial, que automatiza esses processos e deixa a comunicação entre contador e empresário mais fluida. E do lado do contador, a gente vai ter a produtividade, a gente vai ter redução de custo no trabalho e, consequentemente, aumento da lucratividade. Fernanda, a gente está aqui na quinta pergunta e eu vi que o pessoal está já... A quinta pergunta fala o seguinte: com a contabilidade consultiva, é possível ajudar aquele pequeno empreendedor em determinado momento que teve um faturamento de negócio acima do exigido por lei? A pergunta é se a contabilidade consultiva ela pode identificar o empreendedor que teve um faturamento acima do permitido por lei. Então, acho que a turma botou essa pergunta aqui, mas eu quero que você responda, porque se está aqui é porque alguém na nossa consultoria pegou essa dúvida aí e, como é micro e pequenas empresas, você poderia também falar sobre isso. Eu até estava falando isso anteriormente, né? Sobre essa questão da contabilidade não representar a realidade da empresa. Então, o que acontece vamos dizer aqui em linguagem clara, aquele empreendedor, aquele empresário que sonega. Né? O que acontece com esse caso? Onde a gente não tem a informação real da empresa. Bom, a gente, do ponto de vista contábil, né, do ponto de vista de profissionais contábeis, primeiro a gente tem que tomar a nossa decisão. A gente vai ter esse tipo de cliente na nossa carteira ou não vai? Se você aceita ter esse tipo de cliente, então, beleza, é possível você mudar a mentalidade desse empresário. Não é fácil, não é de um dia para o outro, mas é justamente mostrando para ele que a informação contábil tem valor, aos poucos você vai ajustando essa informação à realidade. E outra coisa, a essência da contabilidade, ela não é fiscal. Ela precisa necessariamente representar a realidade da empresa. No Brasil, a gente atrela a contabilidade ao fisco, às normas e às regras da Receita Federal. E isso é abaixo da norma contábil. A norma contábil diz que a contabilidade precisa representar a realidade dos fatos, os fatos contábeis. E do ponto de vista contábil, uma receita não é uma receita só porque ela está municiada de nota fiscal. Ela é uma receita quando existe uma segurança de que realmente a empresa transferiu ali para terceiros aquela propriedade ou serviço ou produto que foi feito. Então, não é a nota fiscal em si que representa, do ponto de vista contábil, um lançamento de receita, mas sim a regra contábil. Você pode ir lá no CPC contábil, lá que fala sobre receitas, e aí você vai saber o que é de fato uma contabilização de receita. Ela não está atrelada à emissão de nota. A mesma coisa, por exemplo, com relação à despesa. Então, a gente tem que entender de fato a diferença entre contabilidade contábil, né? Contabilidade do ponto de vista contábil, e a contabilidade que é, né, essa contabilidade manca, que é aí dita pela Receita Federal. Legal. A gente está nos minutos
E aí eu queria pedir para você, porque eu assisti a sua palestra lá no Piauí, do 14º Eneconto, foi muito bom. Eu queria que você falasse um pouco para quem nos assiste, né? Os formandos agora, os alunos, os contadores que começaram a carreira profissional agora, como foi esse início da sua carreira como contadora? Foi fácil? Foi difícil? Como é que você conseguiu, um belo dia, acordar e dizer assim, não, o culpado sou eu tenho que puxar para mim essa responsabilidade, avaliar que o cenário não é favorável para ninguém, a culpa não é do Sol, da Lua, do Conselho de Contabilidade Regional, do Conselho de Contabilidade Federal, eu tenho que fazer alguma coisa. Como foi isso que você percebeu isso e como foi para a turma que está em casa nos assistindo agora e aqueles que vão assistir esse vídeo pelo YouTube depois, que a gente vai conectar isso no YouTube, eles possam entender um pouco essa sua trajetória e perceber que, né, como é a vida de cada um, contador. Bom, não foi nada fácil, né? Assim, chegar até aqui, na verdade, foi, né, assim, bem dolorido, né? Esse entendimento aí de interiorizar a culpa, né? Na verdade, assim, eu estava numa situação no escritório, né? Eu tinha o escritório de contabilidade, a Fato Contabilidade, que hoje existe, não, né? Eu vendi minhas cotas, hoje ela está com o meu pai, mais um sócio, né? E hoje eu cuido 100% do Nuconte. Mas na época eu era a única sócia proprietária da Fato Contabilidade e eu estava numa situação tranquila até que começou a crise lá de 2015, mais ou menos. Nessa época, muitos clientes pediram para sair, muitos clientes pediram para reduzir o honorário, muitos clientes fecharam a porta, muitos clientes deixaram de me pagar. Então, com isso, né, eu perdi 70% do meu faturamento. Então, assim, eu estava numa situação confortável ali, com uns 35 clientes, faturando legal, tirando meu lucrinho lá por mês, pagando minhas contas, estava com 6 funcionários nessa época. E aí eu perdi 70% do meu faturamento. E foi assim, foi em praticamente, cara, umas 2, 3 semanas assim, começou, sabe, uma enxurrada e foi um atrás do outro. E de repente eu me vi nessa situação, eu lá com 6 funcionários, sem 70% do meu faturamento, e olhei para um lado, olhei para o outro, o que eu vou fazer agora? E aí? Então, assim, eu fiquei meio que surtada durante umas 2 semanas, mais ou menos, assim, eu meio que fugi da Fato, porque eu não tinha coragem de falar com os meus funcionários o que estava acontecendo. Eu estava tentando entender o que eu ia fazer, se eu ia mandar eles embora, se eu ia manter eles, mas se eu ia mandar 3 embora, ficar com 3, se eu ia mandar 4 embora, ficar com 2, poxa, e esse negócio é sempre muito chato. E eu fazendo as contas, assim, gente, como é que eu vou pagar esse povo? Eu não tenho dinheiro para poder pagar a rescisão dessa galera. E aí eu fiquei fazendo conta em casa e no meio disso eu comecei a justamente ficar revoltada aí com a profissão, muita vontade de desistir, muita vontade de, sabe, sei lá, largar tudo para cima e desistir de uma vez por todas da profissão. Mas aí eu percebi que quanto mais eu exteriorizava os problemas, né, dizia que a culpa era do cliente, do CRC, do governo, da crise, do cliente, etc., mais eu estava distante de achar a solução. Foi só quando eu percebi que o meu trabalho era medíocre, que eu estava sendo somente mais uma contadora comum, fazendo o que todo mundo faz, e lógico, né? Se você faz o que todo mundo faz, então não tem diferencial. Se não tem diferencial, é lógico que o cliente, o empresário, vai buscar aquilo que for mais barato. Então foi enxergando isso que eu vi que eu precisava tomar uma atitude, mudar de postura, e mudar, sobretudo, a forma com que eu me relacionava e como que eu me posicionava diante desses empresários, diante desses clientes. Então, dessa forma, é que a gente fez assim uma grande revolução, uma grande reviravolta aí dentro da Fato, onde a Fato foi de fato a primeira contabilidade sem chatice. A gente passou a usar esse slogan e mudamos, sobretudo, a nossa comunicação com o cliente. Ao invés da gente, né, trabalhar a contabilidade sempre com esse ponto de vista burocrático, de DARF, de guia, de folha, e sempre comunicando de uma forma sempre difícil de ser entendida, né? A gente passou a falar de um jeito mais leve, mais descontraído, e mostrar que a contabilidade podia ser muito mais do que guia e folha. Então, essa transformação,
né? A gente criou uma metodologia de vendas, a gente criou uma metodologia de gestão de processos, engajamento de equipe, e criamos também uma metodologia desse relacionamento e comunicação com o cliente, que fez a Fato sair dessa situação aí do fundo do poço. A gente triplicou o nosso faturamento, triplicamos a quantidade de clientes e também aumentamos o número de funcionários na época para 16 funcionários. Então, foi a nossa grande transformação, a nossa grande reviravolta, que foi resgatar, de fato, os valores, a essência da contabilidade e tratar isso de uma forma contraída, mais leve, mais fluida, mais dinâmica, sobretudo traduzida na linguagem para que o empresário pudesse entender, absorver e valorizar aquilo. Legal, isso é muito importante, né? Compartilhar isso com os nossos colegas potiguares, os contadores que vão estar assistindo e os outros que vão assistir depois, para perceber que não é fácil para ninguém, mas que a gente tem que trilhar um caminho e tem que estar sempre tendo essa autorresponsabilidade, né? De olhar para dentro e perceber aonde pode melhorar, como pode fazer. Então, gente, hoje eu falei com a Fernanda Rocha, fundadora do NuConte, do Movimento Contabilidade Sem Chatice. Eu amo contabilidade. E eu queria muito, muito, muito agradecer a você, Fernanda, obrigado a você, a seu esposo, a sua família, por nos estar possibilitando aí esse bate-papo com você, para que possamos assim, e o fizemos compartilhar com todos os contadores do estado do Rio Grande do Norte. Agradecer a todo mundo do Conselho Regional de Contabilidade que nos apoia, que nos incentiva, a todos aí em todo o interior e assim como nós, buscando o seu espaço na contabilidade. Agradecer a todos os ouvintes, aqueles que participaram com perguntas, com mensagens, com o seu oi aqui na nossa live. E obrigado mesmo. Tem mais alguma coisa, produção? Eu queria aqui encerrar e deixar você também fazer os seus agradecimentos, encerrando a todos. E eu queria aqui, mais uma vez, empresários da contabilidade, que possibilitaram os seus colaboradores assistirem, né? E dar uma dica de livro também, A 16 Leis de Sucesso, de Napoleão Hill. É um livro que eu gosto muito, que fala também dessa autorresponsabilidade, dessas visões, desse servir. E eu acredito que em todas as áreas da nossa vida nós temos que ter autorresponsabilidade, temos que servir e buscar fazer o que amamos, porque assim nós nunca teremos que trabalhar. Então, queria que você encerrasse a nossa live agradecendo e registrando o que tiver interesse. Show! Novamente agradeço a oportunidade de participar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo em novembro. Novembro? Acho que é novembro. Novembro? Ou outubro, enfim. Eu vou estar aí no Rio Grande do Norte esse ano ainda. Vai ser incrível, vai ser estrondoso, vai ser megalomaníaco o nosso ENCC em novembro. É novembro, isso. Palestrantes de nível nacional. Vai ser pipoco. Eu queria aproveitar para convidar todo mundo a estar no Tribunal de Contas do Estado, dia 21 de agosto, esse mês, falando sobre abraçando o controle social, de 8 da manhã às 18 horas, às 12, de 8 ao meio-dia, o projeto Abraçando o Controle Social aí a nível de Brasil, vai ser muito bom. Sei. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade, né, para convidar vocês para poder participarem do movimento Contabilidade Sem Chatice. É só você se inscrever lá em contabilidadesemchatice.com.br. Você vai ser direcionado para um dos nossos 70 grupos de WhatsApp, mas enfim, são ótimos grupos onde a gente está sempre compartilhando vários materiais, a gente está compartilhando conhecimento, trocando ideia, um ajudando o outro. Então, esse é o espírito do generosidade mesmo. É um dando a mão para o outro, é um ajudando o outro. E por falar em dar a mão, a gente também vai lançar aí na semana que vem a nossa consultoria para contadores a NuConte. Então, a gente fez esse serviço especializado para escritórios de contabilidade, para empresários contábeis, né? Justamente para fortalecer nesses 3 pilares do empreendedor, que é o contador vendedor, o contador gestor e o contador consultor. Esses são os 3 pilares da nossa consultoria. A gente vai ajudar vocês em cada um desses níveis de forma personalizada. Então, entrem lá no nosso Instagram, @NuConteOficial,
para vocês entenderem aí como vocês podem se inscrever para o nosso programa de consultoria para contadores. E no mais, agradecer aí a presença de todos vocês, agradecer a galera do CSC que esteve aqui presente, mandar um beijo para todo mundo e dizer que, olha, estamos junto nessa, galera. Valeu demais, espero vocês também aí no evento do Rio Grande do Norte, onde eu estarei presente fazendo uma das palestras, então vai ser muito massa. Beijão para vocês, obrigada mais uma vez pelo convite. Ah.